Olá, aluno do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 18 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar da coesão referencial. Na verdade, essa será a nossa terceira aula sobre esse mesmo assunto, né? Nós já falamos sobre coesão referencial no capítulo 16 e no capítulo 17. Nesse capítulo 18, nós então chamaremos a atenção especial dos verbos e dos advérbios como elementos, ou seja, como mecanismos de coesão referencial, tá? A nossa aula, então, ela vai acontecer com quatro momentos. No primeiro, a gente vai, então, revisar o que é coesão referencial. Depois, nós faremos uma revisão do que é o verbo. Na verdade, é um olhar bem rápido para a gente falar o que o verbo indica, né? Como é que a gente consegue perceber que aquela palavra é um verbo e também quais são os modos verbais. Depois nós faremos uma revisão também rápida sobre os advérbios. E por que essas são revisões rápidas? Porque nós já falamos ao longo do ano muitas vezes sobre o verbo, principalmente, né? Falamos sobre transitividade, falamos sobre tipos de predicado em que o verbo é o núcleo, né? Então é um assunto que não é novo para vocês. Então nós vamos olhar isso rapidamente para então chegar ao quarto momento, que é o momento em que nós veremos como então os verbos e os advérbios vão funcionar como elementos para a coesão referencial, que é o nosso assunto, né, nesses últimos capítulos. Para começar, o que é coesão referencial? Como eu falei, isso seria a nossa primeira parte, que é uma revisão, né? A coesão referencial é um mecanismo usado para conectar as palavras de um texto, estabelecendo entre elas uma relação de referência. O que eu quero dizer com esse pedacinho? Quero dizer que coesão referencial é quando você vai utilizando palavras para fazer referência a alguma palavra que já apareceu, ou a alguma palavra que ainda vai aparecer, ou ainda alguma palavra que não aparece, mas que o contexto, ou seja, a situação, faz você perceber a existência, ok? Então, são mecanismos de referência. Quando eu digo coesão, eu estou falando da conexão entre as partes de um texto. E a coesão referencial, em especial, é essa que vai fazer referência a algum termo, tá? Algumas classes gramaticais são excelentes para isso, a saber, os pronomes, que nós já tratamos, o capítulo 16 falou sobre coesão referencial, dando atenção especial aos pronomes, e os verbos e os advérbios, que são o assunto da nossa aula de hoje. A segunda parte dessa nossa revisão, então, é verificar o que é um verbo. Você já sabe, verbo é uma classe gramatical que expressa, entre outras coisas, né, de uma forma resumida, ação, estado, ou mudança de estado, ou fenômeno da natureza. Então, ação, olha para essa oração. Diana viajou. Esse verbo viajar indica uma ação praticada por alguém, por um sujeito. Estado ou mudança de estado. Quando eu digo Diana é feliz, o verbo agora, ser feliz, não é uma ação praticada pela Diana, certo? Mas é um estado, é a maneira como Diana era ou estava, nesse caso a maneira como ela é. E por último, fenômeno da natureza. Nevou na cidade em que Diana mora. Aqui tem dois verbos, né? Tem morar lá no final, mas eu destaquei o verbo nevar, que aqui aparece no pretérito perfeito do indicativo. Nevou. Nevou na cidade em que Diana mora. O verbo nevar é um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Essa aqui não é uma ação praticada por alguém, certo? E agora, já que a gente já relembrou o que é o verbo, que expressam os modos verbais. Vocês já sabem que os verbos têm três modos. Eles podem aparecer no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. O modo indicativo vai expressar certeza. Então, ou o fato é uma realidade ou ele será uma realidade, né? Olha esse exemplo, nós viajaremos. Então, aqui o verbo viajar mostra uma certeza. É um futuro, nesse caso é o futuro do presente, indica um fato que a gente tem certeza. O modo subjuntivo vai tratar de acontecimentos hipotéticos. Podem ser acontecimentos desejados, mas eles são incertos, ou seja, a gente está tratando da dúvida, da possibilidade. Quando a gente trata de certeza, indicativo. Quando a gente trata de dúvida, de possibilidade,
a gente usa o verbo subjuntivo. Olha para essa frase. Se nós viajássemos... Então, aqui quando eu digo se nós viajássemos, eu posso até colocar alguma coisa no final, né? Se nós viajássemos, seríamos muito felizes. Completar com uma outra oração. Mas essa primeira oração que eu destaco, que tem o verbo viajássemos, mostra uma possibilidade, né? Aqui eu tenho um pretérito imperfeito do subjuntivo. Vocês lembram os tempos dos modos verbais? O indicativo tem 6 tempos, o subjuntivo tem 3. Ele só tem um passado, que é o pretérito imperfeito. E aqui, por último, o imperativo. O imperativo vai indicar ordem, conselho ou pedido. E aí, olha para essa última oração, viajemos nós. Aqui é uma ordem. Pode, dependendo do tom, parecer um pedido, parecer um conselho, mas o verbo vai se conjugar da mesma forma, né? Então, aqui é o imperativo afirmativo. Eu estou dando uma ordem, nesse caso é para um grupo do qual eu faço parte, porque eu estou falando nós, né? Viajemos nós, né? Não deixa de ser uma ordem. Agora, a nossa terceira parte de revisão vai tratar dos advérbios. Você lembra o que é um advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Vamos lá. Aqui eu coloquei para você uma palavra invariável. Quando eu falo invariável, o que eu estou querendo dizer? Lembra disso? Invariável é que ele não vai sofrer flexão. Lembra quando a gente vai usar um adjetivo para atribuir alguma característica para um substantivo? Eu falo, por exemplo, menino, que é um substantivo, e aí eu quero dar um adjetivo para ele. Eu vou dizer menino bonito, por exemplo. Se eu tivesse meninos, eu ia falar bonitos. O que isso mostra pra gente com relação a esse variável ou invariável? Significa, nesse caso, que o adjetivo, ele se flexiona. Por quê? Quando o meu substantivo estava no singular, o adjetivo também ficou. Quando o meu substantivo foi para o plural, o adjetivo também foi. O adjetivo, portanto, é variável. O advérbio não será variável, portanto, ele é invariável. Por mais que a palavra a qual ele está se referindo esteja no plural ou no singular, ele vai sempre continuar da mesma forma, beleza? Então, já é uma maneira de você identificar o que é um advérbio. Depois eu coloquei ali, que modifica o sentido. Você pode anotar no seu caderno, esse modifica, você pode também anotar que dá circunstância, ok? Que dá circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, vamos lá. Olha essa primeira frase. Aqui eu digo Enzo voltou tarde. Eu tenho aqui um verbo e eu tenho essa palavra tarde se referindo a que palavra? Enzo tarde ou voltou tarde? Voltou tarde, certo? Então, a palavra tarde, além de ser uma palavra invariável, nesse caso aqui, ela é uma palavra que faz referência ao verbo voltar. Por que eu disse que ela é invariável nesse contexto aqui? Porque a gente pode usar tarde como um substantivo, né? Para falar de um período, assim, é aquelas tardes de domingo. Aí eu tô falando outra coisa, tá? Lembra dos contextos. Nesse caso aqui, tarde é um advérbio, porque é invariável e está dando uma circunstância, como eu pedi para você anotar, né? Está modificando um verbo. Já vimos a primeira forma aí a qual esse advérbio vai se referir. Depois, ele está muito feliz com o resultado da prova. Aqui, esse muito, que é a palavra que eu deixei destacada, está se referindo a que palavra? Está muito, muito com, muito ele, muito resultado, muito prova? Não, né? É muito feliz. Então, nesse caso, o muito faz referência a feliz. Ele modifica o sentido de feliz. Ele dá a circunstância ao feliz. Feliz é o quê? Olha aqui a segunda parte que eu marquei lá na explicação. Adjetivo, não é? Não é uma característica? Então, nesse caso, essa palavra invariável está dando uma circunstância a um adjetivo. Por isso, é um advérbio. Pensa que eu digo que é invariável nesse caso aqui, nessa circunstância, tá? Nesse contexto. E por último, Amanda canta muito mal. Você tá vendo que aqui eu marquei 2 termos, né? O primeiro deles é mal. Olha lá. Mal está se referindo a cantar, não é? Amanda canta mal, não é isso? Esse mal faz referência a um verbo. É invariável e tá dando uma circunstância ao verbo. Mas aí a gente já sabe, aqui em cima também, não era? Enzo voltou tarde, também estava fazendo referência ao verbo. Por que eu coloquei esse mal aqui, então? Porque eu queria, na verdade, chamar a atenção para outra palavra destacada, que é o muito. Olha só,
Amanda canta mal. Mal tá ligado ao verbo, mal é invariável, está dando uma circunstância ao verbo. Descobri que mal é um advérbio, certo? Guarda essa informação. Agora, o muito. Muito está ligado a mal, não é isso? Muito mal. Aqui eu estou dando uma intensidade, por isso que eu falo, está atribuindo uma circunstância. Eu estou dando aqui uma intensidade ao quão mal ela canta. Ela canta pouco mal, ela canta muito mal, eu estou dando uma intensidade. Então, se eu já tinha descoberto, lembra que eu falei com vocês, para guardar a informação de que mal era advérbio? Eu já descobri que mal é um advérbio. Muito é invariável, está dando circunstância a esse advérbio, ele também é um advérbio. Olha na minha explicação aqui em cima. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo. Olha aí, Enzo voltou tarde, beleza. De um adjetivo, muito feliz, ou de outro advérbio. E aí eu tenho o muito mal, né? Mal é advérbio e muito dá uma circunstância a esse advérbio mal. Beleza, depois que a gente fez essas revisões, a gente vai então passar para a sua apostila lá na página 353, para aí sim a gente começar a falar então sobre o verbo e o advérbio como elementos de coesão referencial. Então aqui nessa página ela começa falando assim: considere o trecho a seguir. Vim ao mundo no dia 22 de julho de 1926. Não me lembro, evidentemente, desse dia. E aí a sua apostila vai perguntar, esse trecho provavelmente é um texto lá que foi lido na aula de redação, né? Se você quiser parar, assistir a aula de redação, ok. A apostila vai perguntar, qual o significado da expressão evidentemente? Então vamos lá. Quando ele fala assim, eu vim ao mundo, ou seja, eu nasci no dia 22 de julho de 1926. Não me lembro, evidentemente, desse dia. O que esse evidentemente significa? Vê se não parece que ele está querendo dizer assim, olha, eu nasci no dia 22 de julho, claro que eu não me lembro desse dia. Não parece que esse evidentemente não dá a ideia de que é óbvio, é lógico que eu não lembro desse dia, porque o normal é a gente não lembrar do dia em que a gente nasceu, né? Esse é o comum, ninguém lembra do dia que nasceu, eu acho. Então a gente pode responder assim, evidentemente significa de forma evidente, óbvia, clara, já que o autor não pode se lembrar do dia em que nasceu, pois era apenas um bebê. Né? Depois, a apostila vai perguntar assim, qual sentido essa palavra agrega à frase? O que é agregar? Que sentido essa palavra traz para a frase, acrescenta a frase? Pensa aqui, nesse caso, vê se não parece uma certa ironia dele quando ele fala assim, não me lembro disso, evidentemente, né? Parece que ele tá querendo dizer o seguinte, olha, não vai pensar que eu sou louco, é lógico que eu não me lembro desse dia, né? Só tô fazendo uma observação aqui. Eu sei que eu nasci nesse dia porque isso tá nos meus registros, alguém me contou, mas é lógico que eu não me lembro desse dia. Não parece isso, né? Não traz esse significado pro texto? Então a gente pode responder assim, agrega certa ironia da parte do autor. É como se ele dissesse ao leitor, não pense que sou maluco, é claro que eu não tenho lembranças desse dia. E aí, por último, a sua apostila vai falar assim, haveria prejuízo de sentido, ou seja, a gente perderia um pouco de sentido se essa palavra, o evidentemente, fosse excluída da frase, ou seja, se a gente tirasse essa palavra da frase, teria uma perda de sentido, ou seja, ela traz um sentido para o texto. Se eu tiro, esse sentido vai embora junto? O que você acha? Sim, né? Se nesse caso aí, por exemplo, eu falasse assim, olha, eu vim ao mundo no dia 22 de julho de 1926. Não me lembro desse dia. Não parece, pensa bem, não parece que eu tô falando que só eu não lembro desse dia? Olha, eu nasci no dia, no meu caso, né? Eu nasci no dia 20 de maio de 1988. Eu não me lembro desse dia. Não parece que eu tô falando que eu não me lembro, mas que outras pessoas podem se lembrar do dia em que elas nasceram? Parece, né? Mas esse evidentemente aí traz a ideia, aí sim, de é claro que eu não me lembro. Aí eu quero dizer que todo mundo também não lembra do dia em que nasceu. Então a gente pode responder assim, haveria prejuízo sim, visto que se a palavra fosse retirada da frase, ficaria parecendo que o fato de não conservar, ou seja, de não guardar lembranças do seu nascimento é um problema específico do autor. Ele não lembra e não de qualquer pessoa. Parece que todo mundo lembra do dia que nasceu, menos ele, né? Se a gente tirasse o evidentemente daí. E aí a apostila vai continuar dizendo assim, a palavra evidentemente é um advérbio e foi criada a partir do adjetivo evidente. Formem advérbios a partir dos
adjetivos listados a seguir. Então aqui, seguindo essa linha do evidentemente, vai ficar super tranquilo para a gente responder a essas aqui, né? Grande é um adjetivo, a gente vai criar agora um advérbio, grandemente. Único, unicamente. Perceba que aqui a gente vai perder o acento, tá? Não tem acentuação. Tinha acento agudo no único, porque o único é proparoxítona. Quando vira unicamente, deixa de ser proparoxítona e aí não tem acento. Diário, diariamente. Absoluto, absolutamente. Estranho, estranhamente. Moleza, né? Todas essas à esquerda são adjetivos, grande, único, diário, absoluto e estranho. Diário aqui, gente, cuidado, tá? Porque diário solto, assim, você pegar só essa palavra solta, ela pode ser também um substantivo, né? Pode ser aquele livrinho lá que parece uma agenda que você escreve todos os dias. Mas aqui ele quis dizer, já que ele tá falando que é adjetivo, que diário é alguma coisa que acontece todos os dias. Então, é uma característica de alguma coisa, ok? Continuando. Então, a gente já falou um pouco como os advérbios trazem sentido para a frase e agora sua apostila vai tratar de verdade da coesão referencial através dos verbos e dos advérbios. Então, eu coloco aqui como título: como os verbos e os advérbios podem cooperar, ou seja, podem ajudar para a coesão referencial no caso de um texto. Vamos lá, a apostila diz assim: verbos e advérbios são palavras que se relacionam diretamente em um texto. O advérbio modifica ou amplia o sentido de um verbo, que, por sua vez, indica as ações executadas pelos diferentes sujeitos de um texto. Observe, aí ela vai mostrar assim, olha, lembro-me, aqui eu tenho o verbo lembrar, né? E aí eu tenho aqui advérbios que vão se ligar a esse verbo. Por que são advérbios? Essas três palavras são invariáveis e elas vão estar fazendo referência, elas vão estar dando uma circunstância, nesse caso aqui, ao verbo. E aí, por isso, é um advérbio. Olha lá, lembro-me sempre. Que circunstância esse sempre traz? De tempo, né? Lembro-me vagamente. Qual é a circunstância que esse vagamente vai trazer para o texto? Aqui é a maneira como eu me lembro. Eu não me lembro muito bem, não é mais de tempo, tá vendo? E depois lembro-me bem. Eu me lembro muito bem daquilo, né? Ou me lembro pouco. Acho que aqui dá mais a ideia de intensidade, na verdade. Eu lembro bem, lembro bastante. Ou lembro pouco, ou lembro o suficiente, né? A intensidade aqui. São, portanto, duas classes de palavras que cooperam diretamente para a coesão do texto. A coesão referencial é o mecanismo, isso a gente já sabe, de conectar palavras de um texto, estabelecendo entre elas uma relação de referência. Lembra que na revisão, lá no começo da aula, eu falei isso para vocês, né? Coesão referencial é o mecanismo que vai ajudar a gente a conectar as partes de um texto, mas essa coesão é chamada de referencial porque tem dois tipos de coesão. A coesão referencial, ela é chamada assim porque é uma forma de conectar as partes fazendo referência a algum termo. Dá uma olhadinha aqui para essa charge. Diz assim, preocupações, o título, né? E aí o menino fala assim, o coelhinho não veio. Era a época da Páscoa, né? Ele fala, o coelhinho não veio. E aí a mãe, fechando a porta, assim, segurando a porta, ela responde, ele estava vindo, mas eu ouvi ele tossir e mandei ele embora. Então aqui eu coloquei essa charge só para marcar essa palavrinha aqui para vocês. Você percebe que aqui traz bastante significado esse advérbio, né? Por que isso aqui é um advérbio? Porque é uma palavra invariável, nesse caso aqui, que faz referência, melhor dizer, para não embolar vocês, que modifica, que dá circunstância ao verbo, né? Então, o coelhinho veio é uma coisa, o coelhinho não veio é uma coisa completamente diferente, né? Então, aqui ele está modificando o sentido desse verbo, e tá dando, portanto, uma circunstância a ele, nesse caso de negação, beleza? Depois, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nessa tirinha bem pequena que eu trouxe para vocês à direita. O rapaz está lá olhando no celular dele as informações a respeito do que a gente está vivendo, né, do coronavírus. E ele diz, estudos mostram que coronavírus pode sobreviver cerca de 4 dias. E aí depois ele continua lendo e diz assim, na tela do celular. E aí ele larga o celular no chão na mesma hora, né? Tava vendo as notícias ali e viu que o vírus pode ficar até 4 dias na tela do celular. Ele joga o celular no chão. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse verbo aqui. Mostram, beleza? Então vamos destacar ele aqui. Mostram. Só pensando nesse verbo, o que eu consigo inferir? Ou seja, o que eu consigo perceber
entender só com a presença desse verbo? A primeira coisa é que eu consigo perceber que ele é a terceira pessoa, não é? Por quê? Pode ser o eu mostram? Não, né? Pode ser o tu mostram? Pode ser o ele mostram? Não, né? Ué, então se eu disse que é a terceira pessoa, não é o ele, como assim? É porque nesse caso é a terceira pessoa do plural. Eles. Então a gente descobre já com esse verbo qual é a pessoa, que é a terceira pessoa do discurso, e qual é o número, que é o plural. Portanto, é a terceira pessoa do plural, ok? A gente também consegue saber que está falando do presente, não é? Estudos mostram o tempo presente do indicativo, ele vai mostrar ou um fato que acontece nesse momento ou é um fato habitual, né? Aqui a gente está falando de alguma coisa que está mostrando nesse momento. Então aqui eu descobri só através do verbo que eu tenho terceira pessoa do plural no presente. E aí, como eu mencionei agora, do indicativo, porque como a gente viu na nossa revisão, já no começo da aula, o indicativo é o que mostra certeza. Depois, eu trago aqui para vocês a letra de uma música para a gente questionar algumas coisas. Olha o título que eu coloquei. Se o verbo já indica a pessoa do discurso, por que eu preciso usar os pronomes? Vamos lá. Por que eu estou falando isso? No slide anterior, eu falei que só pelo verbo eu já conseguia saber pessoa, tempo, modo, não foi? Número. E aí, ele é ótimo para coesão referencial. Por quê? Se eu coloco esse mostram, eu não precisei colocar o eles. E aí eu não fico repetindo. Lembra que a coesão referencial ajuda a gente a não repetir os termos? E eu não preciso colocar eles mostram, eles fazem, eles revelam, eles indicam. Eu posso botar mostram, falam, indicam. Porque aí, só a terminação, que a gente chama de desinência, né, desses verbos, já mostra pra gente quem são as pessoas. Beleza, então eu não vou precisar usar o prenome, correto? Não. Por quê? A gente vai fazer isso, vai usar os verbos sem precisar colocar a pessoa, sem precisar colocar o pronome, quando você não tiver dúvida de quem é essa pessoa. Então, se eu falo, por exemplo, compro, aí eu não preciso colocar o eu. Por quê? Porque só quem pode compro sou eu, né? Eu compro. Não pode ser tu compro, ele compro, nós compro, correto? Mas e se os verbos terminarem da mesma forma? Ou seja, essa conjugação de duas pessoas diferentes foi igual. Aí você vai ter que usar o pronome, ok? Então é por isso que eu trago essa pergunta. Se o verbo já indica a pessoa do discurso, para que eu vou usar o pronome? Para não gerar ambiguidade. O que é isso? Eu já falei em alguma outra aula. Para não gerar dúvida. Duas possibilidades de interpretação, tá? Então olha aqui, olha. Veja bem. Nesse caso aqui da música, o rapaz vai... Essa é uma letra de uma música chamada Meu Erro, de uma banda chamada Paralamas do Sucesso, e foi escrita pelo vocalista dessa banda, que se chama Herbert Viana. Ele começa dizendo assim, eu vou marcar aqui 2 verbos, eu acho, já vai ser suficiente pra gente. Ele começa dizendo assim, eu quis dizer, você não quis escutar. Você percebe que aqui eu tenho 2 verbos que se apresentam da mesma forma, quis e quis. Os 2 estão falando da mesma pessoa? É a mesma pessoa que pratica essas 2 ações? Porque eles estão iguais. Não, né? Na primeira, eu, e na segunda, você. Tá vendo como às vezes é importante sim você colocar o pronome? Porque a terminação, a desinência do verbo é igual e aí pode gerar dúvida. Se eu não colocasse o eu ou não colocasse o você, a pessoa que está lendo ou ela ia achar que tudo era eu, ou ela achar que tudo era você, né? Então, olha, eu quis dizer, você não quis escutar. Agora, não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. E aí, depois ele vai dizer aqui embaixo, olha, você diz não saber. Aqui eu tenho mais uma vez um verbo que antes dele aparece um referente aqui. A gente vai usar esse você, por quê? Porque aqui eu não posso dizer só diz não saber o que houve de errado. Porque diz pode ser tanto para esse você, como pode ser para ele, não pode? Eu posso falar, ele diz não saber o que houve de errado. Então, para não ficar em dúvida sobre quem era a pessoa, eu uso você. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, aqui era pra gente colocar uma vírgula, hein, depois dessa interjeição. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Ó, aqui ele vai usar o eu
queria. Por que ele não usa só o verbo, professora? O verbo já dá para saber que é o eu. Não, pode ser o eu, mas pode ser o ele também, olha. Ah, meu Deus, era tudo o que ele queria, tá vendo? Então usou o pronome aqui para não gerar dúvida. Eu dizia seu nome, a mesma coisa. Por que eu? Porque pode ser o ele dizia o seu nome. Não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe para trás. Legal, né? Vamos lá, voltando para sua apostila, aqui na parte 2.2, vai avançando aí, ela vai chamar atenção para os verbos, especificamente sobre número e pessoa, que nós já falamos aqui hoje. Quando eu digo número é singular ou plural, quando eu digo pessoa, eu quero saber se é a primeira, segunda ou a terceira pessoa. Os verbos são palavras que se conjugam em número, pessoa, tempo e modo, e assim também identificam as três pessoas do discurso. Então aqui eu tenho um trechinho que diz assim: não acredito que o futuro de quem quer que seja possa estar escrito com antecedência, mas não posso deixar inteiramente de lado a ideia de o local do meu nascimento ter influído nos rumos de minha vida, pois nasci numa livraria. Aqui a sua própria apostila, ela vai destacar o verbo posso e o verbo nasci. Eles estão em negrito aqui, ok? Por que aqui ele vai chamar atenção para esses dois verbos? Vamos lá. Aqui você pode perceber que ele não usou o pronome. Olha, ele só fala, mas não posso. Por que ele não disse, mas eu não posso? Porque aqui, se ele não fala o eu, a gente consegue entender que é o eu. Porque o posso só pode estar ligado a eu. Só pode ser eu posso, não pode ser tu posso, não pode ser ele posso, não pode ser nós, não pode ser vós, não pode ser eles. Aqui não geraria ambiguidade, então ele não precisou colocar o eu, beleza? A mesma coisa acontece aqui no nasci. Olha, pois nasci numa livraria. Aqui poderia ser outra pessoa? Poderia ser ele nasci? Poderia ser nós nasci? Vós nasci? Não, só pode ser o eu. Então ele não precisou colocar o eu. Outra coisa que eu vi aqui, olha, acredito. Quando a gente fala o acredito, só pode ser o eu também. Por isso ele não precisou colocar eu não acredito, eu não posso, eu nasci. Ok? Olha lá. Acredito, primeira pessoa do singular. Posso, primeira pessoa do singular. Nasci, primeira pessoa do singular. Ninguém tem dúvida, né? Mas e aí? Observe que no meio do texto há períodos em que ele fez questão de explicar o sujeito. E aí é numa outra parte do texto, tá? Repito que esse texto foi lido na aula de redação desse mesmo capítulo. Diz assim: o mundo era meu agora. Na matinê do domingo, contei a um conhecido de bem mais idade que doravante eu estava capacitado a ler qualquer coisa. Vamos lá, quero chamar atenção para esse verbo aqui, olha, estava. Ele fala, na matinê de domingo, eu contei a um conhecido de bem mais idade, ou seja, alguém bem mais velho que eu, que doravante eu, ou seja, de agora, né, em diante, eu estava capacitado a ler qualquer coisa. Ora, lá nas três primeiras palavras que eu destaquei, eu não precisei colocar o eu. Olha, não acredito, não posso, nasci. Por que aqui ele coloca o eu? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês alguns segundos atrás. Porque aqui o estava pode gerar ambiguidade. Por quê? Ele falou dele, depois ele falou que ele encontrou um conhecido, não foi? Então ele já falou dele e já falou desse conhecido dele. Aí depois ele vai falar que estava capacitado. Mas quem estava capacitado? Podia ser eu estava capacitado e podia ser ele estava capacitado. E aí, o estava é a primeira pessoa? O estava é a terceira pessoa? Não dá para saber, né? Por isso ele vai usar o eu. Aí ninguém vai ter dúvida de que ele está falando do estava na primeira pessoa do singular, beleza? Depois a sua apostila já falou agora de pessoa e de número, vai falar agora de tempo e de modo. Outra característica do verbo relativa à manutenção da coesão de um texto está ligada ao tempo em que ele é conjugado. Observe que o autor não muda bruscamente o tempo, passando do pretérito para o futuro ou para o presente, mas mantém o mesmo tempo verbal ao longo de seu relato. E aí aqui eu tenho um trecho também retirado do texto lá. Diz assim: eu me desasnei aos 7 anos.
Desasnar queria dizer alfabetizar-se. Quem aprendesse a ler era promovido de asno a pensante. Horrível, né? Então, desasnar era deixar de ser asno. Fui alfabetizado por Dona Dalila, professora do primeiro ano do grupo escolar de Taquaritinga. Um casarão que aos nossos olhos infantis parecia enorme, com suas salas de pé direito muito alto, ou seja, com um teto muito alto, onde nos sentávamos em carteiras colocadas uma atrás da outra, feito bancos de trem. Aqui, como eu falei, a gente vai chamar atenção para o tempo e para o modo, né? Então, o modo aqui, a maioria do texto vai acontecer no modo indicativo, aquele que mostra certeza. E esse tempo é o tempo passado, né? É o pretérito. Mas, de que maneira a gente vai percebendo as diferenças, as nuances de significado? Vamos ver. Primeiro, quando a gente fala de fatos pontuais, de um passado pontual, um passado que aconteceu em determinado momento, olha aqui para esse verbo, desasnei. Eu me desasnei. É um acontecimento pontual no passado, né? Em algum momento eu deixei de ser asno. Então, aqui eu tenho um fato pontual. Depois, fui. Eu fui alfabetizado. Um fato pontual no passado. Quando a gente fala de fato pontual, a gente usa o pretérito perfeito. E quando a gente fala de um fato habitual? Habitual é diferente de pontual. Pontual acontece em algum momento do passado, o habitual é contínuo, ele tem uma continuidade no passado. Se você lembra dos estudos sobre os tempos verbais do indicativo, você vai lembrar também que quando a gente fala de um fato pontual, a gente está falando de pretérito perfeito, e quando fala de um fato habitual no passado, a gente fala do pretérito imperfeito. Então aqui eu tenho parecia, deixa eu marcar os que a gente já usou, olha lá. Desasnei é pretérito perfeito, pontual. Fui é pretérito perfeito, pontual. Agora é o parecia. Veja, um casarão que aos nossos olhos parecia. Isso não é contínuo? Se fosse uma vez, seria aos nossos olhos pareceu, pontual. Parecia enorme, então teve uma continuidade, a gente sempre achava aquilo, né? Sempre causava aquela impressão. Depois, sentávamos, olha aqui, onde nos sentávamos. Por que isso é um pretérito imperfeito? Porque é um passado habitual. Se fosse um passado pontual, portanto um pretérito perfeito, nós diríamos onde nós sentamos. Aconteceu uma vez, aconteceu pontualmente no passado. Sentávamos, teve uma continuidade no passado. Depois de a gente pensar na diferença entre fato pontual e habitual, eu quero chamar a atenção para fatos concretizados e fatos hipotéticos, tá? Os fatos concretizados a gente pode destacar dois aqui. O fui, por isso está no indicativo, né? Está no pretérito perfeito do indicativo. E o parecia, que é pretérito imperfeito, mas também é indicativo. Porque nos dois casos, tanto o pretérito perfeito quanto o pretérito imperfeito, nesse caso aqui, são fatos concretizados, não é? Aquilo parecia e ele foi, né? Ele foi alfabetizado e aquele casarão parecia enorme. Agora, no campo do hipotético, que a gente pode falar da possibilidade, da dúvida, ou como eu escrevi aqui, fatos incertos, a gente pode destacar o quem aprendesse. E aí a gente está falando do modo subjuntivo. Lembra? Volta à nossa aula se já com dúvida. 3 modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo. O subjuntivo é o que marca os fatos incertos, a dúvida, a possibilidade. Então ele fala, quem aprendesse a ler, olha aqui, ó, tá bem na primeira linha, quem aprendesse a ler era promovido de asno a pensante. Então, quem aprendesse, aqui não está falando de um fato concreto, né, de alguma coisa que a gente tem certeza, mas de uma possibilidade. Aquela pessoa que aprendesse, e a gente está falando nesse caso aqui específico, seria o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lá. Depois, já falamos então aqui nessa apostila o verbo do ponto de vista do número da pessoa e depois do modo e do tempo. Agora a gente vai para os advérbios. Os advérbios são palavras que indicam as circunstâncias em que determinada ação se realiza e por isso fazem referências importantes ao modo, tempo, lugar, intensidade, etc., que circundam um fato. Considere o período a seguir. É aqui que eu tenho. Os pássaros voando e cantando livres lá fora, enquanto nós, aves engaioladas, tínhamos de ficar ali dentro a grasnar. B com A, ba, B com E, bé,
B com bi, bi, e assim por diante. Aqui eu quero destacar para vocês só algumas palavras. Lá, fora, ali e dentro. É o suficiente. Você percebe que essas palavras marcam a posição de alguma coisa? Tem uma intenção importante aí, né? É mostrar o quê? O que esses meninos, essas pessoas viviam lá dentro, ao contrário do que vive quem está lá fora. Enquanto os pássaros estão lá fora livres, a gente está aqui dentro preso, né? Para mostrar essa diferença. Aqui a sua apostila vai mostrar uma tabela dos principais advérbios que são usados como elemento de coesão referencial. São os únicos advérbios que existem? Não. Mas esses aqui são os principais utilizados como elemento de coesão referencial. Por quê? Porque eles marcam ou tempo, ou lugar, ou ordem. A ordem que alguma coisa aconteceu. E aí é muito importante para a gente ir posicionando as coisas no texto. Por quê? O que é coesão? É a organização interna do texto. Você vai organizando dizendo em que momento as coisas vão acontecendo, em que lugar essas coisas vão acontecendo. Tá vendo que alguns que eu marquei aqui, ó, aparecem ali no lugar. Ali, lá, dentro, fora, né? Agora tem uma pergunta. É importante observar o contexto em que os advérbios estão sendo usados? Ou não precisa observar o contexto? Não faz diferença o contexto, o que importa é descobrir que aquela palavra é um advérbio? Não, né? A resposta é sempre considerar o contexto, independente da classe gramatical, independente da função sintática. Olha só para esse trechinho aqui. Fui alfabetizado aos 7 anos. De lá para cá, me apaixonei pela literatura. Eu vou marcar aqui o lá e o cá. Lembra que eu marquei aqui na esquerda também, né? Foi com propósito. Aqui eu tinha marcado lá, aqui também. Nesse caso, o lá, aqui aparece repetido no segundo, não tem o mesmo significado. Por quê? Nesse primeiro, tá dando a ideia de lugar, não é isso? Então, olha só, os pássaros voando e cantando livres lá fora. Eu tô dando a posição em que esses pássaros estavam cantando, né? O lugar. E aqui, é um lugar também? Fui alfabetizada aos 7 anos. De lá para cá, lá é um lugar? Os 7 anos é um lugar? Não, aqui é um tempo. Então, cuidado. Por que isso aqui é muito importante, gente? Porque até se você olhar na tabela que a sua apostila apresenta, ela vai marcar o lá e o cá como lugar, porque é o que geralmente vai acontecer. Mas é por isso que eu sempre falo com vocês para prestarem atenção no contexto. Por quê? É o contexto que vai dizer se realmente está marcando lugar. Aqui é um lugar? Não é. Aqui é um tempo, né? Daquele tempo para hoje, né? Daquela época para essa época de agora, ou seja, de lá para cá, aí não é lugar. No texto aqui da esquerda, sim, né? Lá fora eles estavam cantando e aqui dentro nós estamos engaiolados. Ele fala alguma coisa assim, engaiolados mesmo. Os advérbios e as locuções adverbiais. Locução para você já é moleza, né? É quando você tem mais de uma palavra para exercer uma função só. Então, eu tenho um advérbio quando eu tenho uma palavra. Se eu tiver mais de uma palavra para exercer a função de advérbio, eu vou ter uma locução adverbial. São duas palavras, mas elas juntas funcionam para dar uma circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Tanto os advérbios quanto as locuções adverbiais são essenciais para que se estabeleçam, entre outras, as referências de tempo e de espaço em um texto, né? Então, a gente vai usando ontem, hoje, sempre, nunca, antigamente, e depois para mostrar também o lugar, né? Adiante, atrás, aqui, ali, enfim. Então é isso, meu amigo. Eu espero que a aula de hoje tenha sido muito útil para você, que você agora consiga fazer os exercícios que a sua apostila propõe sobre esse capítulo e que não deixe de assistir às aulas ao vivo, onde a professora vai trazer a resolução desses exercícios, tá? Então, caso tenha ficado alguma dúvida também, a gente está sempre disponível lá no chat das suas aulas, tá bom? Fica bem, fica em casa, até a próxima aula, tchau, tchau!